Boa tarde, então, pessoal. Vamos para a nossa 12ª aula da disciplina de Tópicos Especiais Esportes de Combate. E eu vou apresentar para vocês hoje uma experiência que a gente teve com o projeto do Glucena na continuidade das aulas das escolinhas de judô para uma das nossas turmas. Então, vai ser um relato bem breve, certo? E eu conto que vocês assistam até o final, porque no final eu vou passar a atividade desta aula, que é uma atividade prática. Eu vou querer que vocês me enviem os vídeos, pode ser pelo grupo WhatsApp mesmo, tá? A gente criou ali. E aí gostaria que vocês me enviassem esse vídeo, em vez de um questionário, e a atividade da 12ª aula, então vai ser um videozinho curto de 15 segundos, 30 segundos no máximo, vocês executando um exercício que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, deixa eu puxar a apresentação. Então, pessoal, nossa aula de hoje, o ensino do judô em tempos de pandemia, um relato da nossa experiência no projeto do Glucena nesse período de 2020 a 2021. Então, como vocês sabem, o projeto do Glucena, ele é um projeto de extensão universitária da URGS, aqui da ESEF, completando 30 anos esse ano, e ele, então, segue as determinações da reitoria da URGS, e foi baixado um decreto que proibiu a realização de atividades presenciais em todas as áreas, no ensino, graduação, pós-graduação, na pesquisa também muito restrito. Alguns projetos a gente sabe que eles estão acontecendo lá na ESEFID, mas com uma autorização assim expressa, assim, é muito exceção. E os projetos de extensão, então, nem se fala, né? A comunidade do entorno que aproveita esses espaços, esses projetos, ficou bastante prejudicada. Então, muito em razão, né? Não foi sem um bom motivo, foi por um motivo, né, excepcional e que extremamente necessário nesse momento de pandemia, né? O cumprimento do distanciamento social foi colocado pela OMS como a melhor medida para conter a propagação da Covid-19. E isso, então, acabou impactando de forma bastante significativa a rotina das pessoas e também, né, esse impacto, a gente sabe que trouxe muitos problemas, né, principalmente na saúde psicossocial das pessoas. As pessoas acostumadas a saírem, né, a ter, manter as relações interpessoais ali no trabalho, na escola, na universidade, a vida social, então, foi bruscamente impactada, né, e isso acarretou em alguns problemas de ordem de saúde psicossocial delas. Então, o projeto Glucena, ele atende anualmente, né, no público infantil, pelo menos 2 turmas de crianças e jovens entre 7 e 13 anos. Essas turmas são o judô iniciação, para quem nunca praticou judô, então entra na faixa branca e permanece 1 ano nessas turmas. Elas normalmente acontecem nas terças e nas quintas-feiras. E a turma de judô aperfeiçoamento, que é uma turma voltada para aqueles alunos que já praticaram judô pelo menos 1 ano no projeto, e aí a ideia é a continuidade no treinamento deles, um aperfeiçoamento na prática do judô. Cada turma, então, oferece em torno de 25 vagas, e a turma de aperfeiçoamento, ela é basicamente formada pelos alunos da turma de iniciação do ano anterior dos próprios alunos da turma de aperfeiçoamento, que permanecem na turma até poderem avançar, estarem aptos a avançar para a turma de treinamento. Então, pessoal, com a possibilidade de aulas presenciais,
nós precisamos interromper, num primeiro momento, as nossas atividades, e as aulas ficaram suspensas em torno de 1 mês e meio, mais ou menos, porque nós tivemos as 2 primeiras semanas de março de aulas presenciais, veio então a notícia da pandemia e da adoção do distanciamento social, do fechamento das unidades como forma, né, de combater a propagação do vírus, e assim nós ficamos parados por mais ou menos 1 mês e meio, o mês inteiro de abril e mais metade do mês de março. No mês de maio, a gente deu início, então, a algumas estratégias. A gente, no final do mês de abril, já estava buscando alternativas que pudessem proporcionar a manutenção do vínculo das crianças, primeiramente com o judô, né, com o projeto, depois com a prática esportiva em si, né, e principalmente, né, com a manutenção da rotina delas poderem ter aquela questão do compromisso. Era um compromisso para elas irem até a ESEF e fazer a sua aulinha de judô e tudo mais, e aí se perdeu. Então a gente buscou alternativas, para que a gente conseguisse essa manutenção do vínculo, e esse foi o foco principal. Não era nem tanto em proporcionar a continuidade do aprendizado técnico deles, para que eles melhorassem, evoluíssem tecnicamente, nem tampouco a questão da manutenção do condicionamento físico, da melhora do condicionamento físico deles. A principal meta que a gente colocou para nós ali era que a gente conseguisse fazer a manutenção do vínculo deles. Primeiro com o projeto, depois com o judô e então com a atividade física, com a rotina de atividade física. Então, o que a gente partiu? A gente fez contato pelas redes sociais do projeto, nós temos uma página no Facebook e o Instagram, e fizemos contato com os pais responsáveis por grupo WhatsApp. Esse grupo já existia antes de iniciar a pandemia, que é onde aconteciam os informes do projeto sobre eventos, sobre suspensão de alguma aula por algum motivo de falta de professor, né, por exemplo, isso, mas basicamente para comunicar sobre os eventos que aconteceriam, né, no projeto ali, em função do projeto. E participaram do projeto 20 crianças, né, ambos os sexos, com idade entre 8 e 13 anos, e todos da turma de aperfeiçoamento. A gente iniciou com 22 crianças, só que 2 desistiram logo no primeiro mês. Talvez a gente entende que esse formato, assim, que a gente começou a trabalhar com eles, né, não era o que mais motivava para a prática, né? Talvez a questão de estarem se encontrando, isso aí a gente sabe que se forma um grupo de amigos e isso talvez tenha feito bastante falta para eles. E aí, a primeira estratégia que a gente utilizou foi uma proposta de desafios. Esses desafios eram vídeos dos professores e dos monitores do projeto, e eles continham exercícios funcionais, uma sequência de exercícios nos quais a gente desafiava os nossos alunos. Olha, vocês têm que fazer o exercício, o fincapé, por exemplo, depois fazer flexões de braços, abdominais, em tantos segundos, ali, tantas repetições em tantos segundos. E aí a gente passava esses desafios desses vídeos no grupo WhatsApp, né, e postava também na página do Instagram, e na página do Facebook e no Instagram do projeto, e solicitava que esses alunos, então, mandassem fotos ou vídeos suas executando esse desafio nos comentários dessas postagens, como forma de comprovar ali, de manifestar a sua participação. As 2 primeiras semanas foram bastante promissoras. Os alunos, né, tiveram contato, viam um videozinho com seu professor, o professor falando através do vídeo com eles, então mexeu um pouco com os brios deles, vamos dizer assim, e eles participaram bem.
mas durou 2 semanas apenas. A gente tinha a ideia sempre foi postar um vídeo por semana, a gente postava nas segundas-feiras, e eles tinham até sexta-feira para fazer a postagem do cumprimento do seu desafio. Foi baixa a taxa de motivação dos alunos, como eu falei para vocês, teve uma duração de apenas um mês. Um mês depois, a gente não teve ninguém. Na última semana, na quarta semana de maio, a gente não teve nenhum aluno retornando, né, comentários no vídeo do nosso desafio. Então, a gente começou a pensar em outras estratégias. Aí, fomos para a segunda estratégia, que seriam as aulas síncronas pelo Google Meet. Essas aulas síncronas, a gente planejou, então, que seriam 2 aulas semanais, de 45 minutos. Eles estavam acostumados com 3 aulas de 1 hora. Então, a gente tomou cuidado de fazer no horário da aula também, achamos isso importante, que fosse no horário que era da aula presencial deles, das 18h30, então fomos até as 19h15. A exigência é que todos estivessem de judogi, e a gente baseou essas aulas em exercícios físicos, principalmente que trabalhassem força e coordenação, né, as atividades que trabalhassem as capacidades condicionais e coordenativas. Trabalhamos também com exercícios de sombra, de técnicas do judô, que é o Tandoku Renshu, conhecido como Tandoku Renshu, tá? Treino solitário. O que a gente percebeu aqui? Uma boa aceitação dos alunos e alunas, e os pais e responsáveis também ficaram bem contentes com essa nossa iniciativa, e eles contribuíam para que seus filhos não faltassem às aulas. O que a gente entendeu, assim, qual foi o diferencial? Nisso aqui, nesse formato, nessa estratégia de aulas síncronas, os alunos nos enxergavam. Mesmo pela tela do computador, do telefone, do tablet, o aparelho que fosse, eles estavam nos enxergando, a gente conseguia interagir em tempo real, né? Então, eu acredito que isso foi fundamental para que tivesse uma boa adesão deles e uma boa participação também. Dos nossos 20 alunos que iniciaram, né, as aulas síncronas pelo Meet em junho, nós terminamos com 20 alunos em dezembro de 2020. Então, conseguimos manter esses alunos pelo esforço dos pais, mas também por essa proposta que eu achei que foi bem positiva no fato de a gente poder interagir com os nossos alunos. A gente dedicava, inclusive, uns 5 minutos finais ali, e aí pedia para eles darem opinião sobre o treino, sobre como que eles estavam se sentindo, e eu acho que foi uma boa estratégia mesmo, e a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que foi a manutenção do vínculo deles. Então, para organizar essa proposta de aulas síncronas, a gente solicitou que os pais e os responsáveis auxiliassem as crianças a organizarem um espaço cerca de 2 metros por 2 metros, aproximadamente, para que elas pudessem realizar as atividades. Foi recomendado que as câmeras ficassem sempre ligadas, né, para que a gente pudesse acompanhar. Nós procurávamos entrar sempre com 2 professores, o professor ministrava o treino e o outro ficava observando e fazendo, apontando as correções, apontando alguma dica para os alunos, né, melhorarem seus movimentos, incentivando e tudo mais. Cada judoca utilizou o equipamento que possuía. Alguns entraram via computador, outros tinham tablet, né, outros com smartphone, mas todos conseguiram participar de alguma forma, e isso a gente também considera bem positivo. Aí, sobre o Tandoku Renshu, que é o treino solitário ou treino de sombra, ele foi instituído pelo próprio criador do judô, o professor Jigoro Kano, que estabeleceu esse treino quando não houvesse um parceiro para treinar. E esse treino nos possibilitou dar uma ênfase muito grande nos fundamentos mais básicos do judô, assim, os fundamentos de Shintai, dos deslocamentos, de Sisei, Shizei, são as posturas, e o Tai Sabaki, os movimentos giratórios do corpo. Normalmente, esses fundamentos a gente deixa em muito segundo plano quando a gente está no presencial. A gente foca muito na execução das técnicas de projeção, de mobilização, as técnicas de amortecimento de queda, e essas
e essa parte, esses fundamentos acabam ficando relegados, às vezes, a um segundo, terceiro, até quarto plano. E com a questão das aulas síncronas, a gente conseguiu dar uma atenção especial. Fica meio repetitivo, assim, para os alunos treinarem isso, talvez até um pouco, como é que eu posso dizer assim, tedioso, né, executar exercícios, mas a gente conseguia trazer esse tipo de exercício, trabalhar esses fundamentos, era uma parte mais tediosa da aula, mas daqui um pouco a gente já fazia uma mudança mais brusca na aula e algumas atividades mais motivantes. Então, acredito que a gente conseguiu trabalhar a parte desses fundamentos e conseguiu manter os alunos motivados sempre até o final de cada aula. A gente ainda teve como ações aqui, a gente conseguiu realizar um campeonato de judô funcional em comemoração ao Dia da Criança. Uma coisa que nós conversamos, eu com os meus colegas monitores, professores do projeto, é que o treino pelo treino, né, poderia perder um pouco do sentido para as crianças. Vamos treinar. No nosso entendimento, a manutenção do vínculo era o objetivo dos treinos, mas para o nosso público, para as crianças, treinar só por treinar talvez perdesse um pouco o sentido. Então a gente pensou em colocar alguns objetivos para eles. Seria o campeonato de judô funcional, foi um torneio interno, que eles disputaram entre eles, e também o exame de graduação no final do ano, que a gente fez eles prestarem um exame, também nesse formato de judô funcional, com treinos de sombra. Então, esse campeonato de judô consistiu em passar para os alunos, né, um tutorial onde eles deveriam executar, fazer a repetição de uma técnica de judô através da execução Tandoku Renshu, o maior número de vezes possível no tempo de 1 minuto. Eles iam gravar eles fazendo essa execução técnica e então mandavam esse vídeo para nós. Nós, então, pontuávamos o número de repetições, mas também a execução correta. A gente fez um regulamento colocando que eles deveriam executar o maior número de repetições em 1 minuto, mas que a técnica fosse executada de forma correta também. Se fosse executada com alguma falha, a gente dava um desconto de meio ponto, e aí no somatório dava para fazer a pontuação de cada aluno. Então, as crianças elas foram divididas em 5 grupos, com 4 componentes cada, e os combates foram sorteados dentro de cada grupo. Por exemplo, eu tinha fulano, beltrano, cicrano e dedlano, vamos dizer assim. E então jogava fulano contra beltrano, ciclano contra dedlano, e aí o vencedor de cada um mandava um vídeo de 1 minuto, tá? Mas o combate, era o fulano contra o beltrano. Os dois mandavam, todos os 4 mandavam um vídeo de 1 minuto fazendo a execução da técnica, mas o vídeo que seria avaliado 1 contra 1 seria o do fulano contra o beltrano, e aí a gente fazia a avaliação, quem somasse o maior número de pontos passava para a final, quem ficava com o menor número de pontos fazia uma disputa depois de terceiro lugar com o perdedor da outra chave. E a gente conseguiu que eles se motivassem, que eles fizessem os vídeos, todos gravaram vídeos muito bons, foram bem cuidadosos, bem atenciosos com essa parte da gravação de vídeos. Eles nos enviaram, nós fizemos a avaliação, e aí depois, então, a gente partiu para a premiação. A premiação era um kit com a medalha do projeto. Eu mandei fazer uma etiqueta com alusiva ao campeonato, campeonato de judô funcional 2020 do projeto Lucena. Então fizemos a medalhinha para eles, uma medalha bem legal, que era um kimono assim grande. Nós ganhamos uma máscara da federação. Eu acho que aqui na foto eu tô com uma. E a gente ganhou várias máscaras que a federação presenteou os professores para que os professores fizessem alguma promoção, né, para os seus alunos e tudo mais. Então a gente achou por bem fazer a promoção colocar a máscara no kit.
E teve uma mãe, a mãe desse menininho aqui do meio, que ela trabalha fazendo biscoitos artesanais, e ela fez um biscoito em formato de kimono para cada uma das crianças. E ela disse, pediu, né, para mim se eu poderia, se eu aceitava incluir no kit de premiação o biscoitinho, e aí nós então incluímos o biscoito, foi um presente dela para todas as crianças ali, uma participação bem legal. E a gente fez a entrega então em sistema drive-thru. Eu passei em uma parte das casas, o meu colega passou em uma outra parte das residências, e nós passávamos de casa em casa, agendamos com as famílias, né, que a gente iria passar numa tarde, e conseguimos, então, entregar todas as premiações. Foi bem legal os alunos verem a gente, inclusive aqui tivemos o casal de irmãos aqui me esperando de judogi para receber a premiação, nem era tão necessário assim o judogi, mas eles estavam lá de judogi para nos receber, e foi uma atividade bem legal que a gente conseguiu fazer com eles. E no encerramento do ano, a gente fez um exame de graduação. Como eu apresentei para vocês na aula passada, dos kata de judô, a nossa graduação ela foi baseada no Kodomo no kata. Era a forma de execução técnica com uma rotina de ensino específico para as crianças. Eu fiz uma adaptação desse Kodomo no kata, porque nem todos, a maioria dos nossos alunos não tinham tatame para fazer os ukemis, as técnicas de amortecimento de queda. Elas envolvem rolamentos, batida de mão no solo. Então, como eles não tinham isso, eu precisei elaborar uma sequência de movimentos adaptada para esse ambiente sem tatames. E aí a gente elaborou esse vídeo, eu elaborei esse vídeo, enviei para as crianças, e a gente deu o prazo de uma semana para elas encaminharem os vídeos de volta para a gente. Os vídeos delas executando. Elas nos mandaram o vídeo, a gente avaliou, então, e aí promoveu aqueles que fizeram os exames de graduação. Aqui eu queria mostrar para vocês o exame da nossa aluna Mel, ela me autorizou a apresentar para vocês, foi um dos melhores exames que a gente teve. E foi essa sequência que eu passei para eles. Inicia com a saudação em pé, faz a saudação ajoelhado. Primeiro movimento, só o giro do corpo para o teu Chukuni. Ela ainda dá um tapinha no chão ali, alterar. Esse é o primeiro movimento. Depois um Tai Sabaki, girando para trás. É um fundamento essencial para a entrada de algumas técnicas. E agora os movimentos de Tandoku Henshu de técnicas. Primeiro, o Okuri Ashibarai, esse que ela está executando, faz para um lado e para o outro. Depois faz Kouchigari. Direita e esquerda. Taiotoshi. Direita e esquerda. Osotogari. As técnicas de mobilização, a posição do Kesagatame e do Kamishi Rogatame. São duas posições básicas, encerra com a saudação. Completado o exame. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, esse relato de experiência. Eu espero que que inspire vocês, né? Que a gente pode achar alternativas, é só buscar, e a gente consegue proporcionar atividades para as nossas crianças. Se a gente mostrar para elas que a gente tem interesse, que elas continuem com a prática, elas vão continuar, elas vão se motivar. Tá, pessoal? Vou encerrar aqui a apresentação e eu vou passar o exercício que eu gostaria que vocês executassem. Pronto. Eu vou virar aqui um pouco para o lado, porque é um exercício que a gente faz em pé, certo?
Então, pessoal, o exercício que vocês vão fazer, vocês vão precisar de uma faixa. Tá? Eu tenho a minha faixa do judô. Vocês podem pegar um elástico também, uma terabante, algum material que vocês consigam fazer, manter esse distanciamento aqui, assim, certo? E a gente vai fazer um movimento básico do Tendoku Renshu, que ele serve de base para qualquer outra técnica, tá? Então, vira o braço, encaixa o cotovelo aqui, sem quebrar o pulso, nem muito para dentro, muito menos para fora, segurando o pulso reto. A gente vai manter a faixa tensionada, certo? Ela precisa ficar tensionada, mais ou menos na altura do nariz da gente, o punho aqui. Eu não posso baixar o cotovelo, eu tenho que levantar o cotovelo. Esse movimento aqui. Faço para o lado direito, faço para o lado esquerdo, mantendo tensionado, puxando aqui. Direita, esquerda. Conforme eu vou pegando a prática, eu vou acelerando meu movimento. Certo? O exercício de vocês é fazer este movimento aqui 5 vezes para cada lado. Bem simplesinho, tá? Fazendo alternado, tá? Ó, direita, esquerda. Direita, esquerda. Pode fazer direto, pode fazer assim, estende, faz direita, estende, esquerda, estende, direita, estende, esquerda. 5 vezes para cada lado. Eu acredito que em 15, 20 segundos vocês fazem o videozinho, tem a duração desse vídeo, e aí vocês podem mandar para mim, então, lá pelo grupo WhatsApp, certo? Acho que até se vocês puderem mandar no grupo WhatsApp, vai motivar todos os colegas a enviarem também, certo? Agradeço, então, pela aula de hoje, muito obrigado, e nos vemos na próxima... lembrando, próxima aula... Não nos vemos na próxima aula. Próxima aula, dia 28 de outubro, é dia do funcionário público, então nós não teremos aula, tá? Feriado de servidor público. Deixa eu voltar aqui para a minha posição. Feriado do servidor público, então nós não teremos aula em novembro, certo? Conto com vocês, se eu não me engano, dia 4 de novembro é a nossa próxima aula. Eu vou falar sobre as lutas brasileiras, luta marajoara, uca-uca e capoeira. Também deve ser um relato bem breve, porque eu não tenho muito domínio sobre elas, mas vou trazer o que eu conheço, o que eu sei delas para mostrar para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma boa tarde.